O infanticídio é sempre algo imperdoável, principalmente quando se suspeita ou se tem quase certeza da participação da mãe. Mais triste ainda é quando nós temos acesso à dor de um pai. Você está em casos policiais e outros crimes, e essa é uma edição especial. Henry Borel, 4 anos. Um anjo, uma criança como qualquer outra criança de 4 anos. Frágil, alegre, amorosa, pura, inocente. Uma morte que, por mais que a defesa tente colocar um mistério, a polícia já possui uma certeza. Hoje nós iremos falar numa primeira parte, pois não há ainda uma acusação e um julgamento, mas em cima da investigação do caso Henry Borel. Esse primeiro vídeo está sendo feito com a colaboração na pesquisa através do trabalho do meu filho, Luiz Antônio Rangel. Iremos apresentar aqui no canal, está sendo elaborado com a nossa colaboradora, Carol Erling, a matéria completa, que será a segunda parte. Vamos aos acontecimentos que serão contados de forma sequencial, como os eventos foram se sucedendo no dia do crime, se é que a gente já pode denominar como um crime. A maioria dos horários são aproximações. As informações contidas nesse roteiro foram baseadas em relatórios e reportagens. Temos compromisso com a verdade, nada aqui é inventado. Vamos falar onde tudo começou. Condomínio Majestic, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 7 de março de 2021. Às 7 da noite, era o início de noite de domingo. Leniel, pai de Henry e ex-marido de Monique, já havia entregue seu filho à sua ex, que alguns minutos antes de ir buscar a criança, manda uma mensagem a Leniel, dizendo estar apreensiva de que o garoto vai resistir à volta para casa. 7h15 da noite. O que Monique temia se torna realidade. O garoto fica agitado e, por conta disso, ela resolve passar por uma padaria nas proximidades do condomínio a fim de acalmá-lo. 7h40 da noite. Dr. Jairinho chega no condomínio e os três sobem ao apartamento. Jairinho acaricia as costas e a cabeça de Henry, mas Henry não apresenta nenhuma reação, a não ser se agarrar mais aos braços da mãe, o que já indica que a relação entre o garoto e Jairinho não era agradável de forma alguma. Ainda no condomínio Majestic, a partir de agora, a versão contada será a do casal, que é a mesma que consta no inquérito. 8 da noite, Monique deixa Henry dormindo no quarto do casal e começa a assistir uma série com Jairinho na sala de estar. Nas próximas 4 horas, Henry irá acordar 3 vezes seguidas, pedindo o colo da mãe. 1h50 da madrugada. Por alguma razão, Monique e Jairinho decidem mover Henry da sala de estar para o quarto de hóspedes. 3h30 da madrugada. Monique e Jairinho contaram à polícia que esse foi o momento em que eles ouviram um forte estrondo no chão vindo do quarto onde Henry estava. No caso, o quarto do casal, e foram conferir. Ao chegar lá, encontraram Henry no chão, com uma respiração irregular e extremidades frias. O pai biológico de Henry, às 4 da manhã, Leniel, é avisado de que o garoto está sendo levado ao hospital. Às 4h30 da manhã, Henry chega ao hospital, já sem vida. O laudo do ML, finalizado no dia seguinte, apontou diversas fraturas que não poderiam ter sido causadas por uma simples queda da cama, de forma alguma, como traumatismo craniano
escoriações na região do nariz, contusões nos rins e no pulmão e diversos hematomas. Porém, na investigação, muitas outras informações surgiram e trouxeram à tona diversas contradições e inúmeros questionamentos. Ex-relacionamentos de Dr. Jairinho surgiram e procuraram a mídia e as autoridades para relatarem abusos e agressões cometidas por ele, não somente às namoradas, mas também aos filhos das mesmas. Uma narra que a filha de 3 anos teve os braços torcidos e foi arremessada à piscina. A própria ex-esposa, que havia anteriormente movido uma queixa por agressão e em seguida retirado, causando assim o arquivamento do processo, em depoimento à polícia no dia 9 de abril de 2021, confirmou os fatos e prestou um depoimento com tempo superior a 3 horas de duração. Mesmo sem o depoimento da ex-esposa, a polícia já havia realizado a prisão provisória de Monique e Jairinho no dia 8 de abril. Prisão essa decretada pela juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A prisão, a princípio, terá a duração de 30 dias. Isso ocorreu pelo fato da polícia ter constatado que ambos estariam intimidando testemunhas e atrapalhando as investigações. Os indícios são fortes e claros em relação aos abusos cometidos contra o menino Henry Borel. Em mensagens resgatadas no celular da babá Tainá, foram resgatados prints que comprovam o conhecimento da mãe de graves agressões físicas e psicológicas cometidas contra a criança. A mãe teria, pelo menos, 1 mês de conhecimento dos fatos antes da morte do filho, de 4 anos. Em uma das mensagens, a babá afirma que havia desenvolvido um código com Henry para que, quando o padrasto chegasse, o menino saísse de perto e fosse com ela para a brinquedoteca. Em outra mensagem, a babá envia um vídeo no qual o menino está mancando, após ter ficado horas trancado com Jairinho em um quarto com a televisão ligada no volume máximo, a fim de abafar o som do que poderia estar acontecendo ali dentro. Existem suposições que a criança poderia, inclusive, sofrer abusos sexuais. Ao invés de serem apresentadas provas de inocência, ou que contradigam tais afirmações, ou que até mesmo pudessem completar e elucidar os fatos, a defesa do vereador optou por realizar uma campanha difamatória contra as testemunhas nas redes sociais. Chegaram a postar um nude de uma das ex-namoradas na época, enviado a Jairinho, alegando que a posição a qual ela se encontrava de 4 era por poder mostrar os benefícios do silicone que ele havia pago. Muitas contradições estão presentes no caso, desde os depoimentos desencontrados entre a mãe e o padrasto, até mesmo no que se refere à suposta medicação que Jairinho alega tomar para dormir. Em um depoimento, Jairinho afirma que não dorme sem remédios e que os toma diariamente, e isso garante a ele um sono pesado. No depoimento de Monique, ela afirma que ele toma medicamentos, mas que tem sono leve, e que, na noite do ocorrido, ela não sabia se ele havia tomado os remédios ou não. Uma ex-namorada, a qual Jairinho ainda mantém um relacionamento paralelo, afirma que ele conversa com ela durante todas as madrugadas. E, perante a tudo isso, a polícia cada vez mais tem a certeza de que o que realmente aconteceu foi um infanticídio. O que todos se perguntam, independente de posicionamentos religiosos, políticos ou ideológicos, é o que faria um homem torturar de forma física
e psicológica uma criança de apenas 4 anos e, quem sabe, até mesmo abusar dela sexualmente. Por mais que nós saibamos que o certo é acreditar que todos são inocentes até que se prove o contrário, os indícios são fortes, não somente através dos testemunhos, pois esses poderiam ser derrubados com a simples argumentação de que as ex-namoradas e a ex-esposa poderiam fazer isso por mero ressentimento e ciúmes da nova relação. Os indícios são fortes pelo falso depoimento prestado pela babá, pela tentativa de utilização do capital político de Jairinho, que tentou abafar o caso, se utilizando até mesmo da amizade com o governador do Rio de Janeiro, com a carteirada que tentou dar no executivo responsável pelo hospital particular que Henry foi atendido, a fim de se fabricar um atestado de óbito que pudesse dar fim ao caso. Esse último só não ocorreu porque a razão do óbito da criança não deixava dúvida de que a morte não teria ocorrido por acidente doméstico. A indignação é coletiva e o Ministério Público do Rio de Janeiro promete concluir as investigações dentro de 30 dias. O pai se sente culpado pela última frase que ouviu do filho, em que Henry, chorando, não querendo ir para a casa do padrasto, disse: "Pai, tudo o que eu quero é só mais um dia." O meio político está fazendo o que é no mínimo correto. Suspendeu o mandato de vereador de Jairinho, o seu partido Solidariedade o expulsou e o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o expulsou da presidência do Conselho, a qual ele posava de defensor da família tradicional brasileira judaico-cristã. O Tribunal de Contas exonerou Monique, onde ela ganhava um salário de aproximadamente R$14 mil, pois ela era professora e, devido ao relacionamento com Jairinho e troca de favores, ela foi alocada e teve um aumento de renda vertiginoso. A pergunta que eu faço é a seguinte: Monique havia se separado do pai de Henry há aproximadamente 6 meses. Segundo consta a informação oficial, seu relacionamento com Jairinho é de apenas 90 dias. Que um padrasto torture, abuse e mate um enteado já é algo inadmissível, mas uma mãe ter conhecimento disso e se calar é o quê? Há status social que compense? Há dinheiro que pague? Alguns psicólogos questionam a atitude e comportamento da mãe, que no dia seguinte à morte do filho foi a um salão de cabeleireiros e gastou mais de R$240 para se arrumar e dar entrevistas, e que durante depoimento na delegacia tirou uma selfie sorrindo. Tais acontecimentos também criaram na visão dos investigadores uma enorme desconfiança, um dos motivos os quais tornam o casal mais suspeito. Na altura dos acontecimentos, fica muito difícil acreditar na inocência dos dois, até mesmo o passado de corrupção do pai de Jairinho e o envolvimento de pai e filho com as milícias do Rio vieram à tona e estão pesando bastante, inclusive na opinião pública. Vamos analisar o crime logo depois do recado importante que eu tenho para dar para vocês. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel.
esse crime em especial levanta muitos questionamentos. Um deles é de que nós, como eleitores, colocamos no poder um candidato que carrega o título de doutor em sua legenda, mas que nunca exerceu atividade de médico e é eleito por qual motivo? O salário de vereador dá a alguém tal poder aquisitivo para tanto? Alguém deve colocar o convívio de um filho com alguém que recém começou um relacionamento? Muitos vereadores do Rio, que ficam postando vídeos na internet como justiceiros e chegam a entrar na casa de outros para interferir na dieta de animais de estimação, sequer se posicionaram ou se pronunciaram em relação a um crime tão hediondo. Por quê? A babá mentiu em depoimento? Por qual motivo? Medo? Conivência? A única coisa que podemos ter certeza é que nada devolverá a vida de Henry. Nada tirará a dor do peito de Leniel, o pai do menino. E que não temos leis no nosso país que realmente punam tal tipo de crime. E mesmo que as tivéssemos, indivíduos eleitos democraticamente sempre se safam. Sempre mesmo quando presos possuem dentro de uma cela o luxo e o cardápio que nenhum de nós que sustentamos esse país temos em nossa liberdade dentro das nossas casas. Poderíamos ter evitado o que aconteceu a Henry? Talvez sim. Não elegendo políticos demagogos com históricos duvidosos e que se alimentam da indignação da população para serem eleitos. Jairinho, caso realmente seja aprovado, matou o enteado. Mas o que mais afeta todos nós é sabermos que fez isso com o dinheiro público e com o poder dado a ele nas urnas. Meu nome é Luiz César Rangel, você está em Casos Policiais e Outros Crimes, e eu te encontro no próximo crime. LCR Imagem Produções.